Então, né, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, tá certo? Que a gente vai dar continuidade, vamos discutir o filme O Poço, porém dentro do conteúdo da aula passada, né, que é isolamento social, economia e pandemia, né? O que é que tudo isso tem a ver com sociologia, né? O que é que esse filme tem a ver com aquilo que a gente estudou a semana passada, professores, né? O filme O Poço, né? Tá certo? Então, no primeiro momento, o filme O Poço, ele traz bem clara essa ideia de isolamento que a gente está passando no momento, né? Existem vários espaços, né? Você vê várias camadas no poço e cada camada tem o quê? Tem 2 pessoas por nível, né? Assim estabelecendo bem a ideia de isolamento social, né? De isolamento entre as pessoas dos outros níveis, né? Dá certo ao que a gente está passando um pouco agora, né? E aí existe essa pouca comunicação, tá certo? E a gente vê que as pessoas que tentam, queira ou não, se intercomunicar entre esses outros níveis, né? Algumas terminam morrendo, né? E as pessoas não ajudam elas a subirem de nível, né? Isso sendo raro, né? Esse tipo de coisa, tá bom? E aí a gente vê bem claro essa questão no filme, tá bom? Outra coisa, né, quando a gente está falando de economia, né? Como é que isso é passado no filme, a questão da economia, né? De nível, de condições materiais, né? O filme ele traz isso na representação de comida, né? Ou seja, as pessoas que estão em níveis superiores, né? Elas têm uma melhor condição social, né? Ou seja, elas têm o quê? A condição econômica de alimentos melhores, né? Quanto maior o nível, alimentos melhores, quanto mais baixo, pior, né? Lembrando, claro, o sistema capitalista, né? O nosso sistema econômico, né? De divisão de classes sociais, classes superiores e classes inferiores, tá bom? Então, isso a gente pode interligar essa economia que está bem claro no filme, né? Porém, uma coisa interessante no filme, né, que nem todo mundo consegue perceber, né, é que quando as pessoas, eu acho que vocês assistiram, né, eu vou falar parte do filme, nem tudo eu vou apresentar aqui, porque eu acredito que todos assistiram, tá bom? Então, o que é que acontece, né? É assim que o nosso ator, né, ele vai entrar lá no poço, né, que ele é um estudioso, né, quer saber como ocorre, né? Ele é um cientista social, né, um sociólogo, ele quer entender, tanto que ele escolhe um livro para levar, né? E aí, quando ele escolhe, logo no início, quando ele vai ser entrevistado, a mulher pergunta qual é o tipo de alimentação preferida dele. E ele diz escargot. E tem uma parte do filme que ele percebe que a alimentação preferida dele está realmente posta na mesa, né? Ou seja, trazendo claro também uma ideia de economia socialista. Como assim, né? O que é a ideia de economia socialista, né? Ou comunista? No comunismo, a economia em si não seria que tudo pertence a todos, né? De forma igualitária. Professora, mas na Venezuela, em Cuba, não acontece assim. Com certeza, concordo com vocês, né? É por isso que a gente diz que o socialismo lá, proposto pelo Karl Marx, ele é utópico. Por quê? Porque o que ele vem propor não é o que acontece de fato na prática, né? Se você for parar para ver Venezuela, Cuba, existe classe social lá? Existe, né? Os pobres são pobres e o pessoal que tem o poder político, eles são vistos como os ricos, eles têm acesso a tudo, né? Alimentação, moradia de qualidade, a tudo, enquanto os pobres não têm. Então, a gente consegue ver classe social, que é típico de um sistema capitalista, tá certo? Então, o que é esses países, né? São sistemas capitalistas camuflados de socialistas ou comunistas, tá bom? Isso eu tô falando, gente, de sistema econômico, né? Porque se a gente for falar em China, o sistema econômico lá é capitalista e o sistema político é comunista, é diferente, né? Tá certo? Todos esses sistemas têm uma diferença de sistema político e econômico. Nesse sentido aqui eu tô falando do sentido econômico, tá bom? E aí o filme ele traz bem isso, né? Essa questão dessas divisões a partir de acesso à comida, né? Uma das pessoas que estão em cima, claro, recebe essa comida aqui, ó, bem mais, né? Vamos dizer, intocável, né? O pessoal que estão nas classes do meio, né? Aqui você vê o nível 48, né? Então existe o quê? Já a comida já está toda desorganizada, né? Já estão a nível de restos, né? E quanto mais a gente vai descendo, né, de nível, né, essa parte de alimentar a comida vai
vai se acabando cada vez mais, né? Até chegar aos níveis mais baixos, onde só fica os pratos sem comida alguma, né? O que é típico dos sistemas, né, gente, que a gente vive na atualidade, né? Onde as pessoas, elas pensam em quê? Elas pensam em si, né, em conseguirem e esquecem dos demais, né? E aí, esse sistema econômico, né, aparece bem a parte que a senhora ela vem dizer como deveria ocorrer, né? Outra coisa bastante trazida que a gente está passando no momento, nessa crise atual, né, epidêmica, que isso trata um pouco no filme, é a questão da desumanidade. Né? Um ponto bastante essencial que isso é trazido no filme e às vezes não fica tão claro. Por que desumanidade, professora? Como é que isso está trazido no filme? Né? A gente vê que em cima, né, o nível 1 é onde ficam os cozinheiros, né, que preparam comida para todo mundo, né? E essa comida chegaria, né, teria o acesso, né, para todos a partir desse pessoal que prepara, né? Então tem uma partezinha lá do filme que faz um mencionamento, onde aparece um homem com a panacota na mão, né? E ele não entende por que a panacota, a comida voltou, sempre volta só os pratos quebrados, sem nada, né? E por que a panacota voltou, né? E aí o entendimento, se voltou é porque tá ruim, se tá ruim é porque alguém fez algo errado, né? Então o que? O cabelo na comida, vai reclamar com o cozinheiro, né? A gente, quando a gente passa por um momento de isolamento social, né? A gente tende o quê? O processo de socialização, ele fica mais ele fica frágil o nosso processo de socialização, porque a gente não tem contato com o outro. E aí a gente fica mais ríspido, né? A gente vê principalmente pelas falas das redes sociais, né? A gente se torna um pouco mais ríspido, mais sarcástico, né? A gente não pensa, não tem empatia muito pelo outro. Ai, desculpem. Né? E a gente termina não criando essa empatia pelo outro e criando esse processo, querendo, de certa forma, de desumanização, né? Isso também fica bastante claro, né? Não só nessa questão dos outros que têm uma certa condição privilegiada, mas também fica claro quando falta comida, né? Quando falta comida e certas pessoas que convivem, né, socialmente, elas tentam o quê? Elas tentam matar seu companheiro de cela para se alimentarem, né? Que são as várias facetas do capitalismo, né? A sobrevivência acima de tudo, aquela ideia lá do Darwin, né? A sobrevivência do mais forte, né? Então o filme ele traz isso, né? Isso como uma forma também de desumanização com o outro, né? Você começa a ver o outro como que como somente algo que vai te servir, né? Isso ocorre muito no nosso sistema financeiro, sistema econômico, né? Aquilo que serve, que pode ser reaproveitado, então seja bem-vindo. Aquilo que não é reaproveitado, né, ele tem o que? Ele é visto de forma que não vai colher frutos, então as pessoas terminam, de certa forma, fechando os braços, virando as costas para esse tipo de coisa, né? Por isso que os pobres, os miseráveis, eles não têm muita assistência social, né? Porque esse sistema, ele não vê muita produtividade desse pessoal, então eles não investem, né? O que é uma pena, o que é deplorável, né? O que fica claro no processo de desumanização, né? E aí a gente vê também no filme, né, que essa mudança de um sistema, né, procurando um sistema mais humano, né, onde, né, o nosso autor principal, assim como o nosso colega que ele conhece, né, eles vão tentar o quê? Propor levar comida para todos dos níveis mais baixos. E aí, eles tentando esse processo de humanização, eles terminam o quê? Até se tornando desumanos, agressivos, né, chegando a matar certas pessoas, né. De onde surge essa ideia, né? Surge justamente da influência dessa senhora lá do filme, né? Que ela trabalhou no sistema do poço e ela vem dizer que é pensado para o alimento chegar a todos, né? Então, se todos realmente pegassem somente o que precisam, aí a gente volta para o nosso sistema capitalista de acumulação do capital, ou seja, se ninguém acumulasse capital, ninguém guardasse mais do que o que precisa, né? Teria o quê? Teria capital para todos, né? Isso é uma vertente clássica do que ela fala do sistema capitalista, né? Ou seja, o que é que causa a desigualdade social, o que é que causa pessoas sofrendo, pessoas morrendo de fome, pessoas muitas vezes morrendo, né, numa crise epidêmica atualmente. Por quê? Porque muitas pessoas morrem, gente, não é porque pegaram a doença não, né? Porque se você pega o coronavírus, né? E se você pode, com o coronavírus, queira ou não, ir para o médico, ter assistência médica,
pagar e comprar a medicação. Se cuidar, você não morre, né? O que leva as pessoas a morrerem é justamente a falta de atendimento médico, né? Que é precário. Aí o que é que acontece? As pessoas não vão, porque sabe que vão demorar muito tempo na fila. Muitas vezes você vai para o médico passa uma medicação, você não tem o dinheiro em casa para comprar. Então, como é que você vai comprar um remédio, cuidar da sua saúde, se você não tem dinheiro para comprá-lo? Né? Então, tudo isso porque não tem dinheiro? Porque existe uma acumulação de dinheiro por grandes empresários, né? Então, isso é colocado no filme dessa forma, tá bom? Tem tudo a ver com a economia, né? E aí, tentando fazer essa distribuição social de acordo com o que está acontecendo justamente nesses países, como Venezuela e como Cuba, né? Termina ficando agressivo, batendo uns nos outros, né? Ou seja, até a proposta é boa, porém a prática continua sendo o quê? Continua sendo uma prática desumana. Porque não é uma prática que você está produzindo a consciência das pessoas, você está forçando de forma violenta as pessoas a aceitarem aquilo que você acha que é verdadeiro, né? Isso fica bem claro no filme, tá bom? E por fim, o nosso filme também, né? Ele apresenta um pouco essa ideia da esperança, a possibilidade, né? Que a gente vê muito hoje quando a gente discute essas questões atuais de economia, né? De pandemia, né? Como vai ser a economia do Brasil? Como é que vai ser o emprego? Como é que vai ser as escolas? Como é que a gente vai voltar, né? E aí existe uma esperança, né? Que se vai voltar, que se vai ter dificuldades, porém, né, que a partir dessas dificuldades a gente vai ter o que? A esperança que dias melhores virão, né? Apesar das dificuldades econômicas, das dificuldades, queira ou não, sociais, né? Então, isso também é trazido de forma bem clara no filme. É um filme bastante rico, né? Que é um filme que você pode interligar vários conteúdos, né? E aí eu trouxe com o intuito de interligar o conteúdo na nossa aula, tá bom? Então, a parte expositiva fica por aqui. Dúvidas?